Ele foi um dos maiores psicólogos do século XX, não recebeu educação formal em psicologia. Bom, cronologia. Em 1896, nasceu em 17 de novembro em Ocha, na Bielorrússia. Em 1913, concluiu o curso secundário e entrou na universidade, cursando Direito. Em 1915, apareceram os primeiros sintomas da tuberculose. Em 1917, retorna ao Mel e começa um processo acelerado de produção. Casou-se em 1924 com Rosa Smekova. Começa a escrever Psicologia da Arte. Realiza importante conferência e expõe suas ideias no segundo congresso de Psiconeurologia de Leningrad. Em 1925, organiza o Laboratório de Psicologia para Crianças Deficientes. Em 1929, o Laboratório de Psicologia transformado em Instituto de Estudos de Deficiências de Ciências Pedagógicas. Morreu aos 37 anos em 1934. Publicado Pensamentos e Linguagem. Em 1962, suas obras são publicadas nos Estados Unidos. Bom, beleza. O Lev Vygotsky foi como a Cláudia já comentou, foi um pensador que teve uma vida breve, né? E ali, como disse na cronologia, ele teve um período que ele teve foi intenso de criação, foi quando ele descobriu que ele, a partir do momento que ele descobriu que ele tinha tuberculose, né? E em 1900 antigamente, até hoje a tuberculose é uma doença grave, né? Então ele começou um processo aceleradíssimo de produção, né? Para voltar ou deixar todos os seus pensamentos. Ele é um pensador muito complexo. Então, vou ser sincera para vocês, para nós foi muito complicado entender Vygotsky, né? Demoramos muito, né? Até conseguir tirar, não que não tivesse material, tinha, conseguimos livros, né? Se os colegas temos oferecer alguma coisa. Mas o Vygotsky, ele é complexo e ele preocupava-se muito em estudar o pensamento, né? Só em falar isso já se vê a complexidade da coisa, né? Porque nós mesmos até hoje não conseguimos entender, né? Imagina, né? Então só por isso já era muito complexo, né? E ele preocupava-se muito em estudar situações de aprendizagem em sala de aula, né? Preocupava-se muito pela imaginação, criação. Então, esse era um dos pontos principais das ideias da teoria de Vygotsky. Outro ponto fundamental da teoria dele é que o homem é um ser social formado dentro de um ambiente cultural, histórico e definido. A sua obra foi muito extensa, né? Porque nesse curto tempo de vida que ele teve, ele morreu com 30 e poucos anos, produziu muito, né? E aí botamos umas palavras-chave, né? Que é a imaginação, a criação, o pensamento e a linguagem, que foram as suas principais obras, né? Ligar isso ao desenvolvimento cultural, né? Que mais também e o sócio-construtivo, que para nós, educadores, interessa particularmente os estudos sobre desenvolvimento intelectual. Vygotsky atribuiu um papel preponderante às relações sociais nesse processo, tanto que a corrente pedagógica que se originou desse pensamento dele chama-se o sócio-construtivismo. Pode passar ali. Vygotsky, como eu disse, preocupava muito em entender o funcionamento psicológico do ser humano, integrando os aspectos biológicos e culturais. Uma das ideias principais é que as características individuais do homem não são resultantes das questões externas ou provenientes de características genéticas, mas resultantes da interação do indivíduo produz com o meio e no meio sociocultural que ele vive, que é o que tem mais ou menos aqui, que era o que ele estudava. Outra coisa que botamos aqui
que eu não posso deixar de lembrar é que, como Vygotsky viveu na Rússia, ele é marxista, né? Porque ele viveu essa revolução, né? Se preocupava muito com o homem, né? Com o trabalho, com a sociedade. Então, ele estudou muito Marx, né? Se tornou marxista, defendia muito Marx, né? A conclusão que a gente tem, né, da relação dos Vygotsky com a educação é a relação com a educação de Vygotsky que enfatiza o papel da aprendizagem no desenvolvimento humano, valorizando a escola, o professor e a interação da pedagogia. Outra coisa também que eu não coloquei aqui, mas que eu gostaria de falar, que a gente achou também no material sobre Vygotsky, é que muita gente faz a relação de Vygotsky faz o contraponto com Piaget, que eles nasceram no mesmo ano, né? Uns defendiam Piaget defendia muito o egocentrismo infantil, né? E Vygotsky as questões psicológicas. Vygotsky dava muita atenção, falava muito que a gente tinha que dar atenção aos conteúdos, né? Já Piaget não, esse é outro ponto de relação também que a gente mostrou muito, né? sobre eles. E também no livro fala que, embora fossem diferentes as teorias dele, no fundo elas lá, que os estudadores, pensadores, eles acabavam se encontrando, assim como ele fala sobre os pensamentos, né? Pensamento e linguagem. Ele defende também que são caminhos diferentes, né? Que o pensamento e a linguagem que depois acabam se encontrando, né? Para concluir, a gente deixou só uma frase, pode passar aí, deixamos uma frase para pensar, né? Pode ter. O saber que não vem da experiência não é realmente saber. Quer dizer, pensa que tem que ter experiência para realmente